Salve simpatia, alô, sexta-feira, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV. É sexta-feira 13, né? Mas com muita sorte para todo mundo, porque o carnaval tá na porta. Vamos botar o nosso bloco na rua. Tem informação do Remo, tem informação do Paysandu. O Leão que pode contratar mais um atacante, mas vai dispensar gente. E vem aí mais um, possivelmente, atacante argentino. Pode anotar o que eu estou dizendo aí. E a qualquer momento eu posso descobrir e dar essa notícia com mais clareza e efetividade. O Paysandu reunido, traçando planos, vai contratar pelo menos mais 2 jogadores para o restante do Campeonato Paraense, para depois, aí sim, o planejamento da formação de um elenco mais forte e competitivo para a Série C. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho para receber as notificações. Hoje é sexta-feira do like, hein? Quanto mais like, melhor aqui no nosso vídeo, para que você possa dar aquela força especial e o YouTube possa divulgar cada vez mais o Tomazão TV. Vamos chegar aos 50 mil? Depende de você. Então, quanto mais like, melhor, para a gente ficar forte. Vamos lá, começando com o Papão. O Paysandu, que ontem fez uma reunião importante do seu departamento de futebol, o comando do futebol bicolor, e avaliando principalmente a derrota para o Cametá. Não muda nada, até porque o trabalho é esse, é um trabalho de reconstrução. O técnico, o Júnior Rocha, já fala um pouquinho mais ainda sobre o que aconteceu lá em Cametá, mas o Paysandu tem no projeto o jogo do próximo domingo contra o Santa Rosa em Ipixuna, precisando vencer, até porque o Paysandu caiu na tabela depois dessa rodada, da 5ª rodada que foi fechada ontem. Já eu falo dos resultados e também da classificação. E o mais importante é que o trabalho siga, né, nessa toada e a diretoria banca, confia, principalmente porque o Júnior Rocha tem demonstrado uma capacidade enorme, né, de gerenciar e de gerir, né, o grupo, principalmente com essa garotada que tem dado muito certo com o Paysandu. Óbvio, vai ter que reforçar, vai ter que chegar mais gente, mas no momento esse é o Paysandu que vai até o final do Campeonato Paraense, pelo menos com mais 2 jogadores que vão chegar a qualquer momento. O Miquel está fora. Ele quer jogar a Série B, então o Paysandu já saiu de cena, não vai ficar esperando o Miquel e vai atrás de pelo menos mais 2 jogadores, pelo menos um volante, mais um jogador de meia ou atacante para poder compor o grupo. Do Júnior Rocha, peguei um trecho ainda da entrevista coletiva dele, que foi perguntado o que não tinha dado certo no jogo com o Cametá. E ele respondeu assim: a gente tenta executar o que a gente não treina, a tendência é dar errado. Eu achei que nós iniciamos assim um pouco desorganizado. Por quê? Porque é uma nova identidade, nós estamos criando uma nova identidade, estamos criando um novo modelo de jogo, nós estamos criando, tentando tirar alguns vícios de alguns atletas, que é normal. Início de temporada, ganhando, perdendo, é sempre assim. Se nós estivesse ganhando, ia ser assim também. Falo para vocês, nós vamos terminar o ano aqui se ajustando, ganhando, empatando ou perdendo. Então são os processos, né, de toda a reconstrução de um elenco, jogadores com vícios de outro lugar, mas é normal isso, não é reclamação, não é achando as coisas erradas, é normal. O nosso objetivo, a nossa tarefa, nosso grande compromisso, nosso grande desafio aqui é isso, é moldar diante do que a gente pensa que é certo aqui, em termos de modelo. O que nós temos que cuidar para não entrar desatento. E toda vez que a gente vai jogar no interior é assim, é um jogo mais disputado, mais pegado, os campos, né, não tem a qualidade que a gente precisa, às vezes, para desenvolver o futebol melhor, mais vistoso. Então nós temos que incorporar outras características e às vezes a gente demorando para incorporar essas características, a gente sofre a penalidade. Foi o que eu achei hoje. Técnico Júnior Rocha falando aqui no Tomazão TV, o Paysandu que treina nesta tarde de sexta-feira. Amanhã de manhã faz o apronto na Curuzu, que vai ser liberada pela diretoria. Curuzu não está sendo utilizado de maneira nenhuma, só para jogos, mas é porque o Paysandu treina na Curuzu e logo depois do almoço viaja para Ipixuna, que joga domingo contra o Santa Rosa. Já eu bato a rodada e a classificação. O Remo ontem jogou pelo Campeonato Paraense, empatou em 2... Meu irmão, que jogo horroroso, cara. Que jogo ruim. Eu não sei se se os jogadores estão desestimulados, desinteressados,
porque o Remo, com aquele time que jogou ontem, não pode jogar só aquilo que jogou. Porque se estiver jogando só aquilo, esse pessoal que está aí, com todo o respeito, não pode continuar compondo um time para jogar a Série A. O cara tem que ser profissional. O grupo tinha que ser dividido, né? E o Osório cantou a pedra. Ele vai ter um grupo reduzido para trabalhar e, principalmente depois dessa atuação contra o Atlético, ficou claro que o grupo que ele levou para Belo Horizonte, ele trabalhado, entrosado e bem fisicamente, ele pode render muito. Agora, tem jogador desse grupo que esteve em Castanhal, no empate em 2-2 com o Castanhal, que tem condições de estar no grupo do Remo, no principal, com certeza. Agora, tem uns aí que podem arrumar a mala, meu irmão, que não tem a mínima condição. E a diretoria sabe disso, já está trabalhando, porque esse bloco, mesmo na época de carnaval, vai sair, porque vai chegar aí mais um atacante, né? Eu já falei, o atacante argentino que está sendo contratado na surdina e que pode pintar a qualquer momento. Só sei que ele tem 1,91 m de altura. É jogador de área, que o Remo precisa. Embora o João Pedro tenha sido muito importante para o ataque do Remo nesses jogos da Série A, como foi agora contra o Atlético Mineiro. O técnico Osório foi para São Paulo, e só para tranquilizar, porque a gente falou aqui na queda e era eminente que se não houvesse um bom resultado, ficaria muito difícil segurar. Ele foi para São Paulo renovar o visto dele para os Estados Unidos, deve estar retornando nesta sexta-feira. Ele que vai, durante a Copa, deve ir como espectador, vai estar de folga, já é um acerto com a diretoria do Remo, ele deve ir aos Estados Unidos assistir a Copa do Mundo. E tomara que a gente possa se encontrar por lá, né? Tomara que dê certo. Nosso projeto está andando e a qualquer momento a gente pode anunciar essa grande notícia aí, que é o Tomazão TV lá nos Estados Unidos acompanhando a Copa do Mundo, tentando ver o Brasil ser hexacampeão. Ainda Osório, né? O time evoluiu e fala de que lições pode ser tirada nesse empate que ficou amargo para o Remo, porque a vitória estava na mão e escapou no finalzinho. Fala aí, Osório. Creo que ya aconteceu, es un empate que nos deja tristes, porque, reitero, venir acá de visitante en un torneo tan difícil como es el Brasileirao, con un buen equipo, con muy buen equipo como es Atlético Mineiro, y hacer 3 goles en cancha de ellos, yo creo que era suficiente para haber ganado. Infelizmente, lastimosamente, concedemos un gol en el último minuto y ese es el juego, ese es el fútbol. Creo que hoy defensivamente el equipo fue muy bueno, sobre todo el segundo tiempo. Un equipo que va ganando por un gol de diferencia, tiene un tiro libre a favor como nosotros, nos apresuramos, no controlamos el juego ahí, la pelota, no la protegimos y la expusimos, pero creo que defensivamente el equipo mostró mejoría. Está aí o técnico Osório retornando de São Paulo para assumir o comando do Remo, que treina o time principal. Talvez a maioria deva jogar no domingo, até porque o Remo só joga com o Internacional dia 25, lá na outra semana, só depois do primeiro jogo, do jogo das quartas de final do Campeonato Paraense, que vai ser definido nesse domingo com a rodada final. Só lembrando que ontem, no complemento dos jogos, né, a vitória do Atlético Paranaense sobre o Santos e a do Palmeiras sobre a equipe do Internacional, o Remo fecha a rodada com 2 pontos na 16ª colocação, ou seja, fora da zona. Estão na zona Vasco, Santos, Inter e Cruzeiro. O quanto não teria sido importante aquela vitória, né? E se não fosse aquela patuscada, aquela roubalheira lá do VAR com a arbitragem. Lamentavelmente, mas não adianta estar aqui chorando, tem que pensar na frente e ganhar o Internacional no próximo dia 25. Para fechar, resultado de ontem do Parazão, a Tuna venceu o São Francisco e o Paysandu perdeu para o Cametá 2-0. E ontem, Capitão Poço 1, Águia 1, Bragantino 1, São Raimundo 1, Amazônia 2, Santa Rosa 2, Castanhal 2, Remo 2. Classificação, os 8 primeiros, Cametá o primeiro com 11, Tuna segunda com 9, terceiro Remo com 9, quarto Castanhal com 8, quinto Capitão Poço com 6, com 7,
sétimo Paysandu com 7 e oitavo Santa Rosa com 7. Olha a importância desses jogos do final de semana. E o Paysandu precisa vencer o Santa Rosa e o Remo também vai ter que vencer o Amazônia jogando no Baianão. Mas amanhã a gente fala mais dessa rodada de domingo, todos os jogos às 3h30 da tarde. Tá falado? Ótima sexta, abençoado final de semana. Aquele abraço.